Oi, pessoal. Então, nos elos, eu fiz assim, 2 pontos baixos em 2 elos. No próximo, eu fiz um ponto baixo. No próximo, eu fiz 2, mais um de 2 e um de 1. A carreira, a volta toda. E aí deu certo, ficou a quantidade de pontos que eu precisava. Acho que 21 ou 22, agora eu não me lembro, mas ficou certinho assim, provei, né, pus na cintura, ficou ótimo, então eu fiz a volta toda. Aí eu fiz mais uma carreira de ponto baixo, né, depois daquela que eu fiz nos elos. E aí eu iniciei leque na cintura. Aí eu fiz um ponto alto aqui no final, né, pulei 2 pontos e fiz um leque. Pulei 2 pontos, fiz mais um leque. Leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Até o fim. E no final, fiz um ponto alto. Então, ficaram leque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira carreira de leque tinha 6 leques. Aí, na outra carreira, eu já comecei a diminuir, porque senão fica muito largo, né? Então, eu fiz... subi aqui o lado, né? E fiz dentro do primeiro leque, eu fiz 2 pontos altos dentro do primeiro leque. Fui para o outro, fiz normal. Aí fiz mais um, 2, 3 normal. E no último, fiz só 2 pontos altos dentro do leque, que é para ter a diminuição, né? Porque vai precisar, porque senão fica muito largo. Aí no próximo, eu fiz 2 pontos altos, em cima dos pontos altos que tinha, leque, 1, 2, 3, 4 leque, e no final 2 pontos altos. E aí deu a medida certinha, já debaixo do busto, para começar o busto. Aí eu já comecei o busto. Aí eu fiz 6 pontos baixos aqui, né? Então eu fiquei aqui no penúltimo, no penúltimo ponto alto do leque. Então, aqui, ó, o leque que tinha aqui do lado, né? Então, eu fiz aqui, ó. Comecei aqui, fiz duas correntes, pulei 2, vim assim no meio do ponto alto e fiz 8 pontos altos dentro da corrente. Ah, esqueci, gente, eu fiz uma carreira de ponto baixo antes. Esqueci de falar, tá? Porque como ficou do avesso, então eu fiz uma carreira de ponto baixo. Mas se der certo de vocês, vocês podem pôr dentro do próprio leque. Mas como eu fiz uma carreira, então eu fiz dentro do leque, mas em cima do ponto baixo, tá? Então eu fiz 8 ponto alto e vim aqui no meio, fiz uma corrente e um ponto baixo aqui. Agora eu vou fazer uma corrente, certo? E vou para fazer o outro busto. Uma corrente, vou pular 2, né? Venho aqui no meio do leque, aqui, ó, e vou fazer os 8 pontos altos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui ficou largo, eu vou refazer ele, tá? Porque senão fica feio. Eu refiz, né, pra ficar bonitinho. E aí, eu já fiz as 2 correntes e vou lá pro ponto baixo, que são 6 pontos baixos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º, certo? Então, eu vou pôr na boneca pra vocês verem como fica bem bonitinho, que é o de que parece sutiãzinho, maiô, várias coisas, né? Tá vendo? Ele fica aqui no busto, ó. Então, assim, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo em volta toda, para ele ficar bem arredondadinho, né? E subir mais um pouquinho no busto.
E nessa carreira de ponto baixo, você já pode fazer as alças, né, que nem o outro, ou fazer primeiro a carreira de ponto baixo, depois faz mais uma e faz as alças, tá? E aqui atrás também ficou bom, ó, tá vendo? Ele vai ficar certinho atrás. Tá bom? Já já eu volto. Agora aqui, ó, fiz os 5 pontos baixos aqui nas costas, né? E fiz as 8 correntes da alça. E aí, vim aqui no meio do sutiãzinho e contei 1, 2, 3 pontos e fechei a alça aqui. Então, eu fecho no quarto. Fechando no quarto, eu vou descer 3 pontos baixos até o meio do sutiã. Aí, nesse meio, eu faço um ponto deslizado e já vou pro primeiro ponto baixo. Aí, eu continuo. Ponto baixo, né? Os 3. No quarto, eu começo a fazer a alça, né? Os 8 pontos, 8 correntinhas. E aí, vou pro outro lado. Já volto. Oi, pessoal. Aí, eu fiz o outro lado, certo? Igual ao primeiro. Já fiz a alça, fechei a alça, ó. Aí, deu tudo certo. Se eu achei que ficou um pouco curta essa alça, só com 8 correntinhas, porque essa linha é mais assim grosseira. Então, com 9 ia ficar bom. Depois eu vou desmanchar e fazer de novo com 9. Mas é assim que fica, ó. Vendo? Né? É um sutiãzinho, parece um maiozinho, ó, bem bonitinho. Se por acaso ficar mais curto, pode fazer aquela carreira de ponto baixo todinha e depois fazer a carreira da alça também, tá? Se você achar que fica muito curtinha. Eu vou desmanchar, vou fazer com 9, que vai ficar melhor, tá? Mas é assim, o do sutiãzinho que faz, tá? Aqui, ó, a gente vai fechar depois, né? Vai fazer uma carreira de ponto baixo em volta toda, né? Assim, no redondo. Fazer as casas para pôr os botõezinhos, tá? Depois eu volto. Oi, pessoal. Já mudei a alça, fiz agora com 9. Ficou bem mais folgadinho, ficou bem melhor. E já coloquei o arremate aqui final. As carreiras de ponto baixo naquela volta toda. Esse lado eu fiz ponto baixo e do outro eu fiz 2 casinhas, tá? Então, tá pronto. Agora, só botar os botõezinhos, tá? E esse sutiãzinho é muito fofo. Esse sutiãzinho também dá pra fazer quando você começa pela pala. Um dia eu ensino pra vocês também, quando vem pela pala, pra fazer pra baixo, né? E vou fazer agora a próxima aula vai ser vindo pela blusa até chegar na saia. E aí, a saia, depois na cintura ou um pouco mais abaixo, no quadril, aí vai do gosto de vocês, tá? Então, esse aqui tá pronto. Muito bonitinha, né? Eu adoro esse sutiãzinho também. Beijos!